Você já se perguntou como funcionam os algoritmos que geram os resultados dos jogos de cassino? E como eles podem ser manipulados? Será que os cassinos online são confiáveis e justos ou será que eles usam truques para enganar os jogadores? Será que existe alguma forma de prever ou influenciar os resultados dos jogos? Será que a Blaze, uma plataforma de apostas que está dando o que falar, causando muita polêmica na internet, é realmente segura e honesta? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo, que está imperdível. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e deixarem um like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos para vocês. Agora vamos ao que interessa: como funcionam os algoritmos de cassino online. Em definição, um algoritmo é um conjunto de regras ou instruções que são usadas para resolver problemas ou realizar tarefas. Alguns exemplos básicos de algoritmos são coisas do nosso dia a dia que nem percebemos, como receitas culinárias que são um passo a passo para preparar um prato, manuais de instrução que são um guia para montar ou usar um produto, nas funções matemáticas, que são uma forma de expressar uma relação entre variáveis, nas páginas de web, que são criadas a partir de códigos que definem o conteúdo e o layout, na busca do Google, que é um algoritmo que usa um mecanismo chamado PageRank para encontrar e classificar as páginas mais relevantes sobre um tema. E esses são alguns exemplos de algoritmos que podemos citar, mas existem muitos outros. Mas será que eles são sempre confiáveis e imparciais? Ou será que eles podem ser manipulados para obter vantagens indevidas? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Os algoritmos são essenciais para a ciência, a tecnologia e a sociedade, pois permitem resolver problemas complexos de forma eficiente. E, em teoria, no caso dos jogos de cassino, os algoritmos são usados para gerar resultados aleatórios e justos, que não podem ser previstos nem manipulados pelos jogadores ou pelos próprios cassinos. Por exemplo, nas slots, um algoritmo é usado para gerar números aleatórios que determinam quais símbolos vão aparecer nas bobinas. Isso garante que o resultado seja imprevisível e justo para todos os jogadores envolvidos. Um dos tipos mais comuns de algoritmo usado nos jogos de cassino é o PRNG, que significa Pseudo Random Number Generator, ou em português, gerador de números pseudo-aleatórios. Esse algoritmo usa uma fórmula matemática para gerar números aleatórios a partir de um valor inicial chamado seed. A seed pode ser qualquer coisa, como a hora do dia, o número de cliques do mouse, ou uma combinação de dados aleatória. O importante é que a seed seja diferente a cada vez que o algoritmo for executado, para evitar que os números se repitam. O PRNG é projetado para ser totalmente independente do cassino, o que significa que não há como prever quais números serão gerados. Além disso, o PRNG é rigorosamente testado para garantir que os números sejam verdadeiramente aleatórios e justos. Existem várias entidades reguladoras e auditores independentes que verificam se os algoritmos dos cassinos estão funcionando corretamente e seguindo os padrões de qualidade e segurança. Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso um pouco para frente e você vai entender o porquê. Agora você deve estar se perguntando, mas será que os sites de cassino podem manipular os algoritmos para favorecer a casa e prejudicar os jogadores? Ou então, mas se os algoritmos são tão confiáveis e imparciais, como é que alguns cassinos podem manipulá-los para obter vantagens indevidas? Bem, a resposta para a primeira pergunta é sim, podem. E para a segunda, existem algumas formas de fazer isso, mas todas elas são ilegais e antiéticas, o que pode resultar em multas, suspensão da licença ou até mesmo o fechamento do cassino. O que não parece ser problema para muitos desses cassinos online, né? Só que vamos ver alguns exemplos. Uma forma de manipular o algoritmo é usar um software malicioso ou um bot para interferir nos jogos e nas apostas dos outros jogadores. Isso pode fazer com que os jogadores percam dinheiro ou tenham suas contas invadidas ou até bloqueadas. Um bot é um software que executa tarefas automáticas na internet,
como enviar mensagens, fazer compras ou realizar apostas. Se alguém usa um bot para manipular o algoritmo dos jogos de cassino online, por exemplo, se um bot fazer apostas em um jogo de cassino online, ele pode alterar as probabilidades ou as cotas do jogo, prejudicando os outros jogadores. Uma outra forma de manipular o algoritmo é usar dados falsos ou incompletos para enganar os jogadores ou as autoridades reguladoras. Isso pode fazer com que os jogadores sejam enganados sobre os jogos disponíveis, os bônus oferecidos, os pagamentos realizados ou as reclamações recebidas. Os dados devem ser verdadeiros, completos e atualizados para garantir a confiabilidade e a transparência dos jogos de cassino online. Se alguém usar dados falsos ou incompletos para manipular o algoritmo dos jogos de cassino online, pode enganar os jogadores ou as autoridades reguladoras. Por exemplo, se alguém usar dados falsos para divulgar os seus serviços ou para responder às reclamações dos usuários, pode induzir os jogadores a se cadastrarem e apostarem em um cassino que não é confiável ou seguro. Ou se alguém usar dados incompletos para ocultar informações importantes sobre os jogos disponíveis, os bônus oferecidos, os pagamentos realizados ou as reclamações recebidas, pode prejudicar os direitos e os interesses dos jogadores. Agora, uma terceira forma de manipular o algoritmo é alterar a seed ou a fórmula usada para gerar os números aleatórios. Isso pode fazer com que os resultados sejam mais favoráveis ao cassino ou a certos jogadores. O que me leva a pensar, como será que os influenciadores ganham tanto? Fazendo, confia. Eu sei o que eu tô fazendo, vai vir agora. Eu sei o que eu tô fazendo! Eu sei o que eu tô fazendo! Eu sei o que eu tô fazendo! Eu sei o que eu tô fazendo, porra! Ai, você cuspiu no olho de novo! A fórmula é uma expressão matemática que é usada pelo algoritmo para transformar a seed em um número aleatório. A fórmula deve ser complexa e imprevisível para garantir que os números sejam verdadeiramente aleatórios e justos. Se alguém conseguir alterar a seed ou a fórmula do algoritmo, pode influenciar nos resultados dos jogos de cassino. Por exemplo, se alguém souber qual é a seed usada pelo cassino, pode tentar prever quais números serão gerados pelo algoritmo. Ou, se alguém conseguir modificar a fórmula do algoritmo, pode fazer com que os números sejam mais favoráveis ao cassino ou a certos jogadores. Aqui, cabrito, ó. Eu? Como é que é, Despião? Cadê aí, cabrito? Peraí, então vai dar Mano, nada se de tá que eu rapariga. forrei aí. agora. Aí. Meu Deus do céu, caiu um 100x, cuzão, no Wanted. Que isso? Tá vendo, cabrito? Que isso? Meu Deus, forrou, né? Do nada! Quadrão, que isso? Meu Deus, olha na tela, Dá uma olhada cabrito. aí, dá uma olhada depois. Puxa, tô vendo. Cuzão, Foi o quê? meu Deus do Nossa, céu, 40 mil, do mentira. nada. Meu Deus, 54 mil, viado, eu Cadê? cheguei em 120 mil. Isso é considerado uma fraude e uma violação das regras dos jogos de cassino online, a menos que não seja regulado. Mas, como a gente vem vendo na internet, é mais difícil do que parece encontrar quem está por trás desses cassinos online e ainda mais provar que está realmente errado, pois quase ninguém tem acesso a esse tipo de informação. Além disso, existem formas mais sofisticadas para que as alterações e fraudes possam ser realizadas pelos cassinos online, com o intuito de que você, que aposta, acabe perdendo mais do que o normal. O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que permite aos computadores aprenderem com os dados e melhorarem o seu desempenho em tarefas específicas. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser usados para analisar o comportamento e as preferências dos jogadores, como, por exemplo, os tipos de jogos que eles gostam, as quantias que eles apostam, os horários que eles jogam e etc. Com essas informações, os cassinos podem adaptar os jogos ou as ofertas para torná-los mais atraentes ou personalizados para cada jogador, aumentando assim as chances de que eles apostem mais ou com mais frequência. Isso pode ser considerado uma forma de manipulação do algoritmo, pois pode explorar uma vulnerabilidade ou as emoções dos jogadores, levando-os a tomar decisões irracionais ou prejudiciais. Além disso, pode violar a privacidade dos jogadores,
pois usa os seus dados sem o seu consentimento ou seu conhecimento. Além disso, é possível usar algoritmos de criptografia ou ocultação para dificultar ou impedir a verificação ou a auditoria dos algoritmos usados pelos cassinos, e assim evitar a detectação ou a punição de possíveis fraudes ou irregularidades. Por exemplo, se um cassino usar um algoritmo de criptografia para codificar os resultados dos jogos, pode dificultar que os jogadores ou as autoridades reguladoras verifiquem se os resultados são realmente aleatórios e justos. Isso também pode ser considerado uma forma de manipulação do algoritmo, pois pode comprometer a transparência e a confiabilidade dos jogos de cassino online. Além disso, pode facilitar a ocorrência de fraudes ou irregularidades, pois dificulta a identificação e a correção. E finalmente, os cassinos podem usar algoritmos de simulação ou teste para criar cenários hipotéticos ou fictícios que possam enganar ou confundir os jogadores e as autoridades, e assim ocultar ou justificar as manipulações dos algoritmos. A simulação é uma técnica que usa modelos matemáticos ou computacionais para reproduzir situações reais ou imaginárias. O teste é uma técnica que usa experimentos controlados ou observações sistemáticas para avaliar o desempenho ou a qualidade de algo. Os algoritmos de simulação ou teste podem ser usados para criar cenários hipotéticos ou fictícios que possam enganar ou confundir os jogadores e as autoridades reguladoras, e assim ocultar ou justificar a manipulação dos algoritmos. Por exemplo, se um cassino usar um algoritmo de simulação para criar um cenário que um jogador ganha um prêmio muito alto em um jogo, pode enganar os outros jogadores, fazendo-os pensar que o jogo é muito generoso e The justo. game has absolutely no potential. I'll show you. I mean, you're gonna see. Let's buy a really bad one. Let's do a 20k one. 6 spins, 2 wilds. That's it. Look at that. Oh wow, wait, that's really lucky though. That's really lucky though. Okay, that was really lucky. Okay, listen. Okay, listen, you're not listening. Okay. Take my word for it, it's bad. Take my word for it. Stop fucking... Wait, what? That's so lucky. What the fuck is happening? Hey, there you go. Now it's actually dead. Wait, what the fuck? Okay. Well, that doesn't count. Mas será que todos os cassinos online são desonestos e manipulam os algoritmos? Claro que não. A maioria dos cassinos online são sérios e respeitam as regras e os jogadores. Mas eu, particularmente, não aconselho que ninguém gaste o seu dinheiro num cassino. Os cassinos sérios usam algoritmos confiáveis e auditados e oferecem jogos justos e divertidos. Eles também são transparentes e responsáveis e prestam um bom atendimento ao cliente. Eles sabem que a confiança é essencial para o sucesso do seu negócio e que a manipulação dos algoritmos pode trazer consequências graves para a sua reputação e para a sua lucratividade. Mas lembre-se novamente, jogar em cassinos é uma forma de perder dinheiro e de maneira nenhuma aconselho alguém a fazer isso. A manipulação dos algoritmos pode parecer uma forma fácil de ganhar dinheiro ou de enganar os outros, mas no final das contas ela pode trazer mais prejuízos que benefícios. Agora você está se perguntando, será que não existe ninguém para regular tudo isso? E a resposta é sim, existe. Os cassinos online são regulados por órgãos independentes que fiscalizam o cumprimento das normas de segurança, justiça e responsabilidade. Esses órgãos verificam se os algoritmos usados pelos cassinos são realmente aleatórios e imparciais, e se não há nenhuma interferência ou adulteração nos resultados dos jogos. Alguns exemplos desses órgãos são a ECOGRA, a iTech Labs e a GLI. Além disso, os cassinos online também são auditados por empresas externas que testam a qualidade e a integridade dos seus jogos.
bem como a proteção dos dados dos seus clientes. Essas empresas emitem certificados que atestam que os cassinos online cumprem os padrões de segurança e confiabilidade exigidos pelo mercado. Algumas dessas empresas são a TST, a BMM Test Labs e a Gaming Associates. Novamente, não estou apoiando o jogo, mas se você quer jogar em um cassino online sem medo de ser enganado, você deve escolher um cassino que tenha uma licença válida ou que seja regulado por um órgão independente e que tenha um certificado de auditoria. Você também pode consultar as opiniões de outros jogadores e avaliações de sites especializados para saber mais sobre a reputação e a credibilidade do cassino. Assim você pode ter uma experiência de jogo divertida e segura. E agora chegamos no caso da Blaze, que vem sendo muito falado nos últimos dias. Como pudemos ver, existem várias formas de manipulação de algoritmos que as casas de apostas podem realizar para que os jogadores não consigam ganhar. E aparentemente a Blaze, além de outras coisas, também está sendo acusada disso. Algumas das acusações são: a Blaze usa algoritmos para alterar as probabilidades ou as cotas dos eventos esportivos, favorecendo os resultados mais improváveis e prejudicando os apostadores. A Blaze usa algoritmos para cancelar ou anular as apostas vencedoras dos usuários, alegando erros técnicos ou administrativos. A Blaze usa algoritmos para limitar ou bloquear as contas dos usuários que ganham muito ou que usam estratégias de apostas. A Blaze usa dados falsos ou incompletos para divulgar os seus serviços, ou para responder às reclamações dos usuários. O que eu posso falar dessas acusações é apenas a parte dos algoritmos. E como podemos ver, muitas coisas do que as pessoas reclamam sobre a Blaze bate muito bem com o que é considerado como práticas de manipulação de algoritmos. Mas isso não é uma prova, é apenas uma suposição. O que temos como fato é que o site não possui um órgão regulador independente que fiscalize o cumprimento das normas de segurança, justiça e responsabilidade. Além disso, ele não possui certificados de autoria que atestam que os jogos são realmente aleatórios e imparciais. No site da Blaze não existe nenhuma informação sobre a existência de algum dos certificados ou selos de qualidade dos órgãos de regulação, nem de auditorias realizadas em seus algoritmos. Isso pode ser um sinal de que a plataforma não é auditada ou fiscalizada por nenhum órgão independente, o que pode comprometer a sua confiança e credibilidade. De novo, eu não aconselho que gastem o seu dinheiro nesses sites, mas se você fizer uma procura, você pode facilmente achar sites que possuem esses documentos. O site não responde às reclamações dos usuários no Reclame Aqui, sendo considerado não recomendado pela plataforma. O site tem relatos de usuários que afirmam ter perdido muito dinheiro nos jogos, mesmo seguindo estratégias e padrões, o que teoricamente, caso o algoritmo seja realmente justo e aleatório, deveria de alguma forma trazer ganhos caso as estratégias e padrões sejam bem aplicados. Mas é claro, as plataformas podem sempre alegar que o erro foi do jogador e não delas. E é isso, pessoal. Nesse vídeo nós aprendemos como funcionam os algoritmos de cassino online e como eles podem ser manipulados. E falamos sobre a Blaze, é claro, uma plataforma que está envolvida em várias polêmicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham ficado mais informados e atentos sobre os riscos e as precauções que devem se tomar ao jogar online. Se vocês gostarem, deixem um like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, até a próxima e tchau!